Agora sim, agora nós vamos propriamente no mito da caverna. Só uma ressalva, tá? O mito, ele não é uma mentira, como muitos, quase que todos entendem assim, né? Mito é mentira, parábola é mentira, fábulas é mentira. Não, meus amigos. O mito, ele é uma linguagem simbólica. Ele é uma linguagem que precisa ser compreendida e interpretada pela alma, pela mente. E o mito, ele não tem uma interpretação pragmática. Ele tem pelo menos a mais de 250 chaves de interpretação. E o mito está falando de uma ideia aonde logicamente a gente fisicamente não conseguiríamos discernir, mas pelo mito a gente consegue compreender perfeitamente. E outra coisa, o mito, todas as figuras paradas, imóveis dentro do mito estão falando de você mesmo, de nós mesmos, do homem em si. O mal que está lá, o bem que está lá, está falando de você mesmo. É como um sonho. Quando você sonha, todas as figuras, seja ela parente ou outras pessoas, elas estão retratadas no teu inconsciente, em você mesmo. E assim é o mito. Então não tem nada no mito que é fora de você. É positivo, é negativo, está dentro de você. E o mito serve para que você identifique e você possa, através da identificação, começar a progredir e trabalhar o que há de mal, o que há de bem em você, para que você possa melhorar cada vez mais. Lembrando que a gente está em busca do arquétipo, daquilo que é perfeito, que é Deus. Seja santo como o vosso Pai é santo, ou seja, em busca de uma melhora. Então o mito ajuda a gente dentro desse propósito, ok? E o mito da caverna, ele fala da seguinte forma. Platão fala que havia uma caverna, onde dentro da caverna tinham homens presos por correntes nos punhos, nas pernas, no pescoço, de forma que eles não poderiam se locomover nem com o pescoço, nem com as mãos, nem com as pernas, e eles de frente com a parede, onde nessa parede refletia as imagens, sombras de pessoas que atrás de um muro, atrás deles, andavam. E essas sombras era refletida por pessoas que andavam lá atrás por uma fogueira. E lá no alto, no final da caverna, tinha uma pequena luz. Então esses homens que estavam presos nessas paredes, eles tinham aquela sombra como a realidade, a verdade, como algo maravilhoso. Só que essas sombras repetiam de tempo em tempo. Quando que acontece a libertação? Um daqueles prisioneiros ali começa a observar e começa a mexer com as mãos, tenta se libertar, mexe na corrente para cá, mexe na corrente para cá. Isso é o que é a inquietude do homem. Isto é, quando o homem está vendo que tem algo errado. Ele não pode ser só isso que ele é hoje. Ué, o que está acontecendo comigo? Eu sou só isto? É levantar cedo, trabalhar, bater ponto, correr atrás do queijo? Tem algo diferente. Eu tenho um propósito a mais. E esse homem, de tanto relutar, ele quebra as correntes. O que ele faz? Ele se levanta. Ele se levanta meio atordoado, lembrando que a caverna é toda escura. Seus olhos não estão habituados. E aí ele vai atrás e vê as pessoas que estavam ali atrás caminhando. Há um grupo de pessoas lá atrás que, embora livre das correntes, mas também viviam na caverna e caminhavam para lá e para cá. E haviam aquelas pessoas que administravam a fogueira, aquelas pessoas que
não deixavam com que a fogueira apagasse, que eram chamados de amos, que faziam com que aquelas imagens refletiam. Então, observe que ali havia 3 grupos de pessoas, todas 3 presas, em níveis diferentes, é claro. Aqueles que estavam presos na corrente são a grande massa, a grande população. Aqueles que estavam soltos, mas lá dentro da caverna, do mesmo jeito, que são uma pequena minoria, mas presos da mesma forma, cegos da mesma forma. E aqueles que administravam a fogueira, que eram os amos, e também algemados e também escravos também. Mas eles tiravam proveito das pessoas que passavam, e as pessoas que passavam tiravam proveito das pessoas que estavam presas, correntadas. Você já viu uma cadeia de aproveitamentos, né? E todos nas trevas, na escuridão, e acreditando que a luz daquela fogueira era uma luz real, buscando uma satisfação ali real. Mas havia uma inquietude, e por incrível que pareça, essa inquietude ela sai de dentro de pessoas que estavam encorrentadas e presas. E ele começa a passar e ver, olha que legal, pessoas são livres. Olha para a fogueira e fala, olha, vi a luz. Mas ele enxerga pessoas manipulando aquela luz. Daí a pouco ele olha para cima e vê uma pequena luz, muito estreita. O que ele faz? Ele fala, eu vou caminhar para lá. E o processo de caminhar para lá é mais doloroso do que ficar na caverna. É mais árduo, porque ele está cego pela sombra, e à medida que ele vai caminhando com muita dificuldade, caindo, machucando, mas ele insiste, ele persevera. A busca do conhecimento, da sabedoria é esta. Ele insiste, ele persevera, vai buscando, e até que com muita dificuldade ele vê a saída e fica completamente cego, porque a luz do sol é infinitamente perfeita e maravilhosa, mas também cega. Então ele é obrigado a fechar os olhos e fica dias se adaptando àquela luz do sol, até que ele consegue abrir os olhos e ver a maravilha, ver a realidade das coisas, ver como as coisas são, e ver o sol. O sol representa ali o próprio Deus. Ver as coisas como elas são. Quem está na caverna vê as coisas como ela lhe serve. Se vê uma árvore, a serva dá sombra. Se vê uma pessoa, lhe serve lhe dá ganho. E assim por diante. E aí ele fica ali dias, mas ele poderia ficar quieto ali, mas ele entendeu que algo muito profundo estava ali dando para ele. Ele teria que voltar para dentro da caverna, para tentar avisar e resgatar os que estavam lá dentro. É assim que um mestre faz, assim que Jesus fez, assim que grandes outros mestres fizeram. E o processo de descer é mais doloroso, porque a mesma forma que ele enxergava perfeitamente, ele começa a descer a escuridão e os olhos começam a arder. Ele começa a sentir cego, cai, se machuca, e ele começa a passar pelos amos, os amos o castiga. As pessoas estavam ali livre de corrente, mas presa, também o castiga e joga ele de novo nas correntes. Só que dessa vez ele está acorrentado, mas consciente. E ele começa a avisar para os outros que há algo muito mais perfeito, há algo muito mais real do que eles estavam vivendo. Mas o que acontece? Muitos o dão crédito, mas muitos o castigam, de tal ponto que o leva à morte. Mas ele sabe que aquela morte não é permanente, porque ele já está infectado pela ideia do bem, que é a luz do sol. Mas ele leva a mensagem, ele traz a mensagem. Não vai dar tempo para transmitir aí a simbologia de cada coisa. Em outro vídeo eu trago a simbologia de cada coisa aí, ok? Lembrando que a caverna é a Terra, é o planeta Terra, é os homens que estão na Terra, não o planeta em si.